quit. Quase todos podem identificar a constelação de Órion, que, junto com a Grande Ursa e o Cruzeiro do Sul, é a constelação mais famosa do céu. É mais brilhante que o Urso, maior que a Cruz e contém duas estrelas de primeira grandeza, Rigel e Betelgeuse. Betelgeuse está longe, muito longe. Sua distância é de cerca de 430 anos-luz. Isso pode não ser preciso, mas definitivamente não está à nossa porta. Mas é uma supergigante pulsante, com um diâmetro de pelo menos 400 vezes o do Sol e uma luminosidade que pode corresponder a 15.000 sóis. Betelgeuse é altamente evoluída. Quase um aposentado estelar de velhice. Ele esgotou seus principais combustíveis nucleares, o que significa que o desastre o espera. Se nossas teorias atuais estiverem corretas, ela explodirá como uma supernova e terminará como uma estrela de nêutrons ou, mais provavelmente, um buraco negro. Então, quando a explosão da supernova acontecer, como isso nos afetará aqui na Terra? Haverá algum efeito na Terra? E o mais importante, existe algum perigo? Em meados dos anos 2000, cientistas do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley relataram em meados dos anos 2000 que uma explosão de supernova a 41.000 anos, a uma distância de 250 anos-luz, poderia ter matado o mamute. Presas de mamute datadas de 34.000 anos continham pequenas crateras de impacto, aparentemente produzidas por grãos ligeiramente radioativos e ricos em ferro, movendo-se a 22 milhões de milhas por hora, velocidades típicas de ejeção de supernova. Além disso, sítios arqueológicos de 13.000 anos na América do Norte mostram evidências de um grande impacto. Isso pode significar que os detritos de uma explosão de supernova podem ter causado a extinção final do mamute e de outros grandes mamíferos. Não há dúvida de que uma explosão de supernova a algumas dezenas de anos-luz de nós teria as consequências mais desagradáveis. Uma supernova realmente grande pode se tornar tão luminosa quanto uma galáxia inteira, e se um de nossos vizinhos próximos como Alpha Centauri decidisse se comportar dessa maneira, certamente não poderíamos ignorá-lo. Seria tão brilhante quanto a Lua, o que não importava, mas nos banharia em todo tipo de radiação, o que importaria muito. Não houve uma supernova em nossa galáxia desde o século XVII, mas em 1987 uma brilhou na Grande Nuvem de Magalhães e os resultados foram facilmente detectáveis mesmo a uma distância de 169.000 anos-luz. Então, o escurecimento de Betelgeuse significa que está prestes a explodir? Como Betelgeuse está tão perto do nosso planeta, quando explodir e virar supernova, será brilhante o suficiente para ser visível durante o dia por semanas. Além do mais, está a quase 430 anos-luz de distância quando a explosão da supernova acontecer. Betelgeuse brilhará brevemente em nossos céus muito mais brilhante do que qualquer outra estrela ou planeta. Embora ainda não saibamos se Betelgeuse é uma ameaça ou não, os cientistas já descobriram uma maneira reveladora de detectar quando uma estrela está prestes a se tornar uma supernova. Esta nova descoberta revolucionária pode ajudar no desenvolvimento de um sistema de alerta precoce antes que uma dessas explosões cósmicas massivas aconteça. Dados simulados no estudo mostraram como eram as estrelas supergigantes vermelhas no ano anterior à supernova. Essas estrelas aumentam de tamanho antes de se tornarem supernovas e tornam-se cada vez mais fracas. As simulações revelaram que antes da explosão ocorrer, um casulo de poeira circunstelar se forma ao redor da estrela. Isso faz com que as estrelas se tornem cerca de 100 vezes mais fracas na luz visível nos últimos meses antes de morrerem. O escurecimento pode ser causado por um súbito acúmulo de material ao redor da estrela, obscurecendo sua luz, embora os cientistas não tenham certeza de como isso acontece. Com essa informação, os astrônomos poderão apontar outros telescópios para o alvo para estudar as condições físicas da atmosfera da estrela enquanto ela se prepara para a contagem regressiva final para a autodestruição. Em 2020, Betelgeuse explodiu repentinamente e ejetou grande parte de sua massa superficial. Ninguém no mundo tinha visto nada parecido, um sentimento que também foi compartilhado pela NASA. Embora as explosões solares sejam comuns, esta erupção foi, sem dúvida, algo muito mais forte.
Nosso Sol continua fazendo birras o tempo todo. Em 2 de outubro de 2022, o Sol emitiu uma poderosa explosão solar. O Solar Dynamics Observatory da NASA capturou uma imagem do evento. Este flare foi encontrado para ser um flare X1. Uma das explosões mais intensas à medida que nos aproximamos do máximo solar, uma época em que as explosões solares são mais frequentes, fortes e potencialmente catastróficas se atingirem a Terra. Na noite de 29 de março, uma enorme explosão solar derrubou as comunicações de rádio em nosso planeta. Como explicamos anteriormente, as erupções solares são enormes explosões na superfície do Sol que emitem intensas rajadas de radiação eletromagnética. Esta erupção solar foi imensamente poderosa e classificada como uma erupção X1.2, pertencente à classe X mais poderosa, invadiu a Terra, ironizou a camada superior da atmosfera e conseguiu interromper severamente a comunicação de rádio no sudeste da Ásia, Austrália e Nova Zelândia por uma boa 1 hora. A explosão surgiu do maior e mais complexo grupo de manchas solares observadas na parte sudoeste do disco solar por meteorologistas espaciais. Esta explosão solar de classe X já é a 7ª este ano. Só para você saber a diferença, o ano de 2022 testemunhou apenas 7 explosões solares de classe X. Este ano mal começou e já está prestes a ultrapassar a contagem de flare de 2022. Isso é enorme. A erupção de Betelgeuse, no entanto, foi uma explosão muito mais massiva. Essa ejeção em particular foi 400 bilhões de vezes a massa de uma erupção solar comum do nosso Sol. Os cientistas afirmaram que a quantidade extraordinariamente grande de ejeção em Betelgeuse é certamente um fenômeno que precisa de mais compreensão antes que eles possam nos dar algumas respostas corretas e chegar a conclusões. Embora saibamos que as gigantes vermelhas queimam seu combustível muito mais rápido do que as anãs amarelas como o nosso Sol, o interessante é que a estrela misteriosamente escureceu de repente. Astrônomos de todo o mundo ficaram perplexos sobre o motivo pelo qual o fenômeno estava ocorrendo, mas nenhum tinha qualquer explicação na época. Levará um tempo até que tenhamos respostas definitivas sobre Betelgeuse. Mas, parece que de todos os candidatos que podem se transformar em supernova em breve, Betelgeuse parece ser o mais próximo. É muito mais próximo do que Eta Carinae ou Ruka Cassiopeiae, e se explodisse, aprenderíamos muito com isso. E, depois que sua explosão cessasse, toda a aparência do caçador celestial Órion mudaria para sempre. O gigante teria perdido o ombro. Mesmo que a supernova ainda esteja há algum tempo, precisamos estar cientes de que esses distúrbios podem um dia afetar nossas gerações futuras, se não nós, mas o que eu sei.